Boa tarde, tudo bom? Esse é o primeiro vídeo de uma série para estímulo para quem tem alguma dúvida ainda sobre a utilidade de banco de dados, que essa dúvida aos poucos seja sanada, né? E a gente vai contribuir aí um pouquinho com vocês, tá bom? A gente, quando eu falo a gente, na realidade é a Volit, né? Que é a nossa marca. Mas eu pretendo estar bastante aqui com vocês, tá bom? Vou iniciar o processo e indicar aqui alguns bancos para vocês, né, com o foco de primeiro contato, tá bom? Então, o que a gente vai ver um pouquinho agora do produto chamado SQL. Ele é um produto, como eu falei, e a gente tem como produto, né, ele vem quando você instala, ele também é o que a gente chama de serviço. O que é um serviço? O que é um servidor? Vamos lá. Saindo um pouco do mundo da TI, o que é um servidor? Um policial é um servidor? É, né? Ele presta segurança. Um enfermeiro, enfermeira, um médico, uma médica, presta serviço? Presta. Então, o servidor ele pode ser no sentido de escopo público como escopo privado. Na TI existe isso? Existe. Só que o servidor é uma máquina. E ele está lá para prestar um serviço. E é isso que a gente vai olhar um pouquinho agora. Tá? Quando a gente instala o serviço do SQL, ele fica na nossa máquina. Vamos dar uma olhadinha agora. Observa que aqui a gente tem uma lista, né, de serviços SQL, que inclusive alguns eu estou vendo que eu preciso encerrar, né, porque quanto mais serviços na sua máquina, mais pesada ela fica, mais ela está apta a, a fornecer, né, caso haja uma requisição. Mas tem coisa que eu posso baixar, por exemplo, né? Quando a gente vem aqui no serviço, você pode parar, pausar ou reiniciar o seu serviço. Eu vou parar esse daqui, mas vou deixar esse aqui ativado. Tá? Vamos olhar um pouquinho? Vamos lá. Essa aqui é uma ferramenta que funciona com o SQL Server da Microsoft. E essa ferramenta, o nome dela é SSMS, de Cycle Server Management System. É um pouquinho pesada. Tá? A gente tem correspondentes também no MySQL, né? Que aqui a gente tem um exemplo, vou abrir também, só para a gente, enquanto o Management Studio vem para a memória, né? Eu vou apresentar também um pouquinho do MySQL. O MySQL não está na máquina, mas também é um serviço quando você instala. Quando você instala um XAMPP ou um AMP. Agora mais é XAMPP, né? E esse daqui é um produto gratuito, pode ver que a gente está ali com o Freeware Edition. E aqui tem algumas aplicações, né, que eu vou apresentar aqui para vocês, inclusive a respeito do nosso próprio treinamento, né, o banco de dados de treinamento. Então, observa que banco, toda vez que a gente abre ou utiliza uma ferramenta desse nível, ela vai apresentar para você alguns objetos como as tabelas, procedimentos, que são elementos que você aprende no nosso treinamento. Enquanto produto, ele pode ser utilizado em vários elementos de mercado, né? Ou seja, vários mercados. E hoje atinge muito, uma gama imensa. Praticamente não existe mercado ou processo que não envolva banco de dados. Tudo que a gente faz, né? WhatsApp, o Instagram, qualquer outra rede social, tem por trás um banco de dados. E o banco de dados fica numa máquina.
Tá? Como a gente vê que é uma máquina, a nossa máquina servidora. No meu caso, é o meu próprio Note aqui. Esse daqui não, porque ele está fora. Tá na nuvem. E aqui a gente olha um pouquinho, né? Aqui também, olha, se você olhar, tá. Mas eu vou buscar aqui meu desktop e observa que aqui você tem um processo de autenticação, né? Que também foi verificado nessa ferramenta. Observa que as ferramentas são muito próximas e o processo é muito parecido. Observa que aqui eu também posso desconectar. Desconectei. E aqui, na realidade, eu estou conectando, né? Aqui é a conexão. Então vamos conectar e vamos olhar um pouquinho do nosso processo. Como produto, ele tem uma série de objetos, que são os objetos que a gente está olhando aqui nesse momento. Tem alguns objetos de automação, como o caso do Server Agent e o banco de automação. Tá? E aqui a gente tem alguns databases, mas eu vou parar por aqui, que esse vídeo é só para você entender que isso aqui é um produto de mercado. Tá? Temos vários fabricantes, mas existe um conceito chamado SQL ANSI ou SQL ISO, que são padrões de mercado. E esses padrões, eles são respeitados pelos fabricantes. Assim, quando a gente codifica em SQL ANSI, você pode portar facilmente do SQL da Microsoft para o Oracle, vice-versa, do Oracle para MySQL, MySQL para Postgre, Postgre para DB2 e assim sucessivamente. Tá bom? Espero ter contribuído aí um pouquinho para quem estava com um pouco de curiosidade e a respeito do processo de banco. Tá bom? Obrigado.